Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Bom, o conteúdo de hoje é adjetivo, tá? Adjetivos qualificativos, ou seja, adjetivo qualificativos. Então, o que é adjetivo? Os adjetivos, em espanhol, são palavras variáveis que têm a função de qualificar o substantivo, modificando-os à medida que indicam suas qualidades e ou estados. Qualificando, no caso, pode até trocar por caracterizando, porque adjetivo dá característica. Essa característica pode ser positiva ou negativa. Assim, os adjetivos surgem antes ou depois dos substantivos, ressaltam suas características e concordam com eles. Por isso, sofrem em alguns casos alterações de gênero, ou seja, masculino e feminino, número singular ou plural, ou aumentativo e diminutivo. Então, dependendo do gênero, do número e do grau, o adjetivo ele concorda ou sofre alterações de acordo com o substantivo. Gênero dos substantivos. Gênero, no caso, masculino ou feminino. Género de los adjetivos. Em espanhol, há dois gêneros, assim como em português, masculino e feminino. Assim como acontece na língua portuguesa, o adjetivo masculino geralmente é terminado em ou e. Para alterar um adjetivo masculino para o gênero feminino, geralmente substitui-se o por ar. Exemplo: amado, amada. Lucas era amado. Luciana era amada. Lucas era amado. Luciana era amada. Lucas, Luciana. Amado, amada. Então, o adjetivo amado e amada, masculino e feminino. Substantivo Lucas e Luciana. Número dos adjetivos, no caso, singular ou plural. Número de los adjetivos. De maneira geral, os adjetivos também concordam com os subjuntivos em número, singular ou plural. Para fazer essa concordância, ocorre o acréscimo da letra S. Exemplo: la casa es antiga, singular. Las casas son antigas, masculino, plural. Ou seja, a casa é antiga, singular, as casas são antigas, plural. El coche es nuevo, singular. Los coches son los nuevos, plural. O carro é novo, os carros são novos. Adjetivo, singular ou plural. Número do adjetivo. Grau dos adjetivos. Grado de los adjetivos. Os adjetivos no espanhol sofrem variação de 3 tipos: positivo, comparativo e superlativo. Logo abaixo eu coloquei um exemplo do grau positivo, grado positivo. O grau positivo corresponde ao grau natural da palavra, do substantivo, ou seja, o adjetivo tal qual ele é. Eu falei substantivo, gente, mas é adjetivo. Ele não sofre alteração, nem para mais, nem para menos, nem comparativo, nem superlativo. Exemplos. La falda de rosa es bonita. A saia de rosa é bonita. Pablo es inteligente. Pablo é inteligente. Então, o grau positivo, ele não vai sofrer alteração aqui na palavra, tá? O adjetivo, ele vai continuar igual ele é. Grau comparativo, grado comparativos. Tem os 3 exemplos: superioridade, igualdade e inferioridade. Esse grau estabelece uma relação de comparação: superioridade, inferioridade e igualdade.
que surge entre as qualidades dos seres. Los comparativos. Então, superioridade. Mas que, exemplo, Laura é mais alta que Helena. Laura é mais alta que Helena. Então, superioridade. Uma é mais do que a outra. Então, Laura é mais alta do que Helena. Igualdade. Igualdade. Então, como, exemplo, Carlos é tão inteligente como Isabel. Ou seja, Carlos ele é tão inteligente como Isabel. Então, ele nem é mais nem é menos. Ele é igual. A inteligência de Carlos é igual à inteligência de Isabel. Inferioridade. Inferioridade. Menos que. Exemplo. Jorge é menos amable que Javier. Jorge é menos amable que Javier. Jorge é menos amável que Javier. Ou seja, Jorge, ele é uma pessoa menos agradável, menos amável, menos simpático do que o Javier. Então, é o grau comparativo, ou seja, são três, né? Superioridade, igualdade e inferioridade. Inferioridade, superioridade e igualdade. Gente, se surgir dúvida, vocês anotem a duvidinha de vocês, depois vocês entrem em contato comigo para sanar essa dúvida, tá? Grau superlativo, grado superlativo. Modalidade, que corresponde ao aumento de intensidade, ao atribuir a qualificação. Subdivide-se em grau superlativo absoluto e grau superlativo relativo. O grau superlativo absoluto, o grau superlativo absoluto, expressa o grau máximo. Grado superlativo absoluto de superioridade, ou mínimo grado superlativo absoluto de inferioridade. Inferioridade de qualidade do substantivo. É o nosso íssimo ou íssima, né? O relativo e o superlativo absoluto de superioridade ou de inferioridade. E abaixo, grau superlativo absoluto de superioridade, grado superlativo absoluto de inferioridade. É formado pelo acréscimo do sufixo. O sufixo é o finalzinho da palavra, tá? Íssimo, íssima ou rimo. Ou pela anteposição do advérbio mui. Vocês estão vendo, o exemplo aqui abaixo, o sufixo tá íssimo, com um S só, porque está em espanhol. Nós sabemos que no português, o S entre duas vogais tem som de Z. Então, se fosse em português, seria ísimo, mas é espanhol, tá? Por isso, íssimo. No espanhol não se tem dois S, não se usam dois S, um só, mas com som de dois S. Então, íssimo, íssima ou rimo. Para falar se é grandíssimo, ou grandissíssimo, ou então muito grande, que é o uso do advérbio muito antes, né, do adjetivo. Exemplo aqui para vocês, uma imagenzinha, grande, grandíssimo, ou grandissíssimo, ou muito grande. Aqui alguns exemplos para vocês, do íssimo, issíssimo ou rimo. El concierto fue bueno. El concierto foi bueníssimo. O concerto foi bom, o concerto foi boníssimo. La torta está buena. La torta está bueníssima. O bolo está bom, o bolo está boníssimo. Esto tiene un olor acre. Esto tiene um olor acérrimo. Isto tem um cheiro acre. Isto tem um cheiro acrérrimo. Mi vecino é pobre.
Mi vecino es paupérrimo. Meu vizinho é pobre. Meu vizinho é paupérrimo. El filme es buen. El filme es muy buen. O filme é bom. O filme é muito bom. Neste caso, já o acréscimo do advérbio muito, né? Muito, muito. Ella es pobre. Ella es muy pobre. Ela é pobre. Ela é muito pobre. Também o muito aí, o uso do advérbio muito. Próximo slide. Exemplo. Só que com imagens. Né? Bueno, bueníssimo, bueníssimo. Então, o que que muda aí no bueno, bueníssimo, bueníssimo? O BO, né? Boníssimo. E o BUE, bué. Bueno, boníssimo, bueníssimo. Caliente, calentíssimo, calientíssimo. Fuerte, fortíssimo, fuertíssimo. São adjetivos com dois superlativos, né? É como se, eu já falei da outra vez, mas repetindo, é como se fosse no nosso português o íssimo e o icíssimo, certo? Aí que eu coloquei mais uma imagem. Positivo, Luiz é alto. Comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. Luiz é mais alto que Andrea. Comparativo de inferioridade. Andrea é menos alta que Luiz. Comparativo de igualdade. Silvia é tão alta como Luiz. E o superlativo. Matias é mais alto. Matias é altíssimo. Segundo ano. Na aula passada, né, semana passada da aula passada, eu fiquei de postar um link para que vocês fizessem a atividade sobre a aula passada. Eu tive problema na internet e eu não consegui postar este link. Então, eu vou postar hoje, tá? Então, o link da aula passada, o exercício da aula passada e deste exercício da aula de hoje estarão, o link é um link só para as duas atividades. Então, as duas atividades da aula passada e desta aula estarão em um link só. São as primeiras atividades da aula passada e as últimas dessa aula ou vice-versa, tá? Então, é um link só para que vocês respondam as duas atividades, tanto a da aula passada quanto dessa aula. Se ficou dúvida quanto à aula passada, é só vocês assistirem o vídeo de novo, mas creio que não, porque foi uma pequena revisão do que vocês já tiveram, tá? Mas, em todos os casos, estou à disposição de vocês, tá bom? O link será colocado tanto na plataforma da escola quanto no grupo de vocês, tá bom? Outra coisa, respondam também o link fora o link da atividade, o link da presença, tá? Eu sempre estou postando um link para que vocês acessem e coloquem nome e sala de vocês, que é para computar a presença. Fiquem em casa, se cuidem. Se vocês precisarem sair, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel. Mais uma vez, estou à disposição de vocês. Tchau e até a próxima aula.